Alô terráqueos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Jackson Camargo. Este é o programa Alô terráqueos número 17 e hoje é 5 de junho de 2022. O programa de hoje tem bastante coisa legal, mas antes de a gente conhecer o conteúdo de hoje, né, deixa seu likezinho, aquele likezinho maroto que ajuda a gente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Ativa o sininho para receber as notificações, acompanha nossos vídeos, porque tem coisa muito legal que vai vir aí pela frente. Já tem outros vídeos que estamos trabalhando com conteúdos bem legais, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, não só na área de ufologia, mas em outros temas relacionados à ufologia também, certo? Mas antes de a gente conhecer o nosso conteúdo também, eu quero deixar um abraço especial para o pessoal que comentou nos vídeos anteriores, né, nesta última semana. Então deixar um abraço lá pro Israel, pro Juliano Vargas, pro Diego NDS, pro Everton Calisto, pro Marcelo Ribeiro, pra Rose Rago, nossa querida matriarca da UFTV, pro Isabel Araújo, pro Eliabe, pra Rita Bender, pro Jorge Cecim e pra Juliane lá de Antonina, né, do grupo de ufologia Antonina, pro Márcio Parucini, pra Adri Castro, também nossa querida parceira lá da UFTV e também do Portal Fenômeno, assim como o Márcio, que também é articulista lá do Portal Fenômeno. Um abraço pro Robério Ribas e seu filho Rafael. O filho Rafael tem 6 anos de idade, está sempre acompanhando os nossos vídeos também. Um abraço para Jaqueline Cunha, um abraço para o Marcos Ritzel, para o Mirante Maat, para o Kleber, para a Shakira do Brasil, para Maria Cecília, para Josiane Moreira, para o Denis Albert. Logo estaremos lá no canal do Denis Albert também, fazendo uma participação bem legal por lá. Um abraço para o Paulo Viana, para o Ufologia Científica, para o Gustavo Mendes, para o João Breno e para o João Batista Moreira. Todo esse povo legal aí que comentou nos artigos, nos vídeos, né, do canal nesta última semana. Certo? Então vamos ver aí quais são os destaques da semana, né? Posso começar falando aí que 2 páginas bem legais entraram no ar lá no Portal Fenômeno, contendo a documentação oficial do governo brasileiro nos anos 80 e 90. Está tudo bem organizado lá, bem acessível para todo mundo, com os links para os arquivos em PDF. Você, antes de acessar, você tem informação sobre o que você está acessando, quantidade de páginas, o tamanho em megabytes do arquivo, a sua origem e tudo mais, né? Todos os documentos liberados pelo governo brasileiro e mais alguns que não estão no Arquivo Nacional estão disponíveis lá no Portal Fenômeno. E no Portal Fenômeno, inclusive, tem alguns documentos oficiais do governo brasileiro que não estão no acervo de informações sobre UFOs, sobre OVNIs, no Arquivo Nacional. Estão no Arquivo Nacional, mas se você digita lá OVNIs, você não encontra esses documentos que estão disponíveis aí nas páginas dos anos 80 e 90, tá? Mas ali no Portal Fenômeno está junto, está listado aí e vocês podem acessar. Um exemplo, para vocês terem uma ideia, né? Além dos arquivos lá do inquérito policial do caso Varginha, nós temos 4 documentos diferentes originados na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Então, tem 4 documentos interessantes lá. Se você acessar todos os documentos do arquivo da pasta de OVNIs do Arquivo Nacional, você não encontra esses documentos, mas eles estão lá, acessíveis de outra forma. Eu encontrei e está disponível ali para vocês acessarem, tá? Tem arquivos sobre ufólogos, que também não estão na pasta de OVNIs, estão em arquivos sobre a ditadura. Tem
enfim, vários documentos lá bem interessantes, tá? Pois acessa lá, o link vai estar na descrição ali e vocês podem acessar e conhecer esses conteúdos, certo? Esta semana também nós apresentamos o último vídeo da série Gemini, lá do Registros Ufológicos da NASA, e eu avisei que nós iríamos interromper essa série de vídeos porque antes de entrar no programa Apollo eu quero produzir uma série de vídeos explicando o andamento do programa Apollo, como ele foi desenvolvido, as diversas tecnologias, ferramentas, como é que foi o voo, as diferentes etapas do voo, várias coisas interessantes assim, até para conhecer sobre o programa Apollo mesmo, que colocou o homem na Lua, e sim, o homem foi à Lua, né? Então nós vamos conhecer esses diferentes aspectos, e esse conhecimento a gente vai ser importante para a gente entender algumas fases lá das missões, dos registros ufológicos, e como esses registros são grandes, os vídeos de cada missão vai ser um tanto longo, né? Então eu não vou focar tanto quando eu estiver falando sobre os registros ufológicos da NASA dentro do programa Apollo, não vou falar das etapas de voo, né? Não vou explicar como elas aconteceram, por isso que é importante a gente conhecer essas etapas num vídeo específico para isso, né? Porque aí quando eu falo lá no vídeo, ó, esse avistamento ocorreu durante a fase translunar. Qual é a fase translunar, né? As pessoas não vão saber, então vai ter o vídeo ali para explicar isso antes de a gente falar sobre as missões, os registros ufológicos dentro do programa Apollo, certo? Enquanto esses vídeos sobre o programa Apollo não acontecem, estou colocando outros vídeos no ar, abordando aspectos interessantes da ufologia, técnicas de pesquisa, alguns casos, umas coisas bem legais, tá? Na última quinta-feira já lancei um vídeo chamado Fatores Indutivos de Erros em Ufologia. Um vídeo bem legal explicando diferentes aspectos, fenômenos, efeitos de câmera que podem gerar avistamentos ufológicos, tá? Então expliquei como identificar isso, como separar o joio do trigo, né? Então é um vídeo bem legalzinho, tá? Depois você pode acessar no histórico do canal, ali você vai encontrar esse vídeo. E também, durante esse período, enquanto não entra o programa, os vídeos sobre o programa Apollo, eu vou colocar alguns vídeos abordando alguns mistérios interessantes, mistérios históricos, mistérios paranormais, algumas coisas assim nesse sentido. E também adianto que nós vamos começar uma nova série de vídeos abordando aspectos da astronomia. E gente, essa série de vídeos está ficando muito legal, muito legal. Eu ainda não vi na internet alguém que faça um trabalho como esse que eu estou fazendo. Não, digamos assim, algo visual, bonito, assim, mas em termos de informações, a forma como elas estão sendo apresentadas, está ficando muito legal. Vocês vão gostar. Se você gosta de astronomia, você vai gostar desses vídeos que eu estou produzindo, tá? E a previsão de lançamento desse vídeo é 23 de junho. Vamos ver se eu consigo lançar até lá, porque além de ter um conteúdo aprofundado, um conteúdo extenso no sentido assim, porque o vídeo vai ter em torno de 1 hora de duração, mas as informações são bastante aprofundadas, eu estou mostrando de uma certa forma, né? Então leva um tempo para montar tudo isso, né? Então, se tudo der certo, vai ser lançado aí dia 23 de junho, tá? E já adianto que dia 23 de junho eu não estarei aqui, eu simplesmente vou programar o vídeo para ser lançado, tá? Por que eu não estarei aqui? Porque dia 23 de junho estarei a caminho de Brasília para audiência pública no Congresso, lá no Senado Federal, sobre ufologia. Tá? Iremos dia 23, vamos voltar dia 24. Dia 24, ao longo do dia vai ser esse evento, e ao final do dia 24 à noite eu regresso aqui para Curitiba. E esse não é o único evento de ufologia programado, né, em que eu vou participar. Na semana seguinte, dia 30 de junho, eu estarei lá em Araçatuba, no Sesc Birigui, apresentando uma palestra sobre a noite oficial, a convite do meu amigo Jenner Silva, tá? Lá no Cosmos, no evento Cosmo, né? Que
que já é tradição lá em Araçatuba. Tá? Então o pessoal ali de Araçatuba é região. Se quiser assistir uma palestrinha bem legal sobre a noite oficial, uma palestra ainda inédita, tá? Não apresentei em lugar nenhum ainda. Então pode se inscrever lá. Eu ainda não tenho endereço, assim que eu tiver endereço vou deixar na descrição do vídeo. E voltarei a falar desse evento aí futuramente, para quem tiver interesse em participar também, tá? Além disso, estarei em evento lá em Peruíbe, no Congresso de Ufologia, organizado pela revista UFO, em parceria com a Prefeitura de Peruíbe, em julho. Eu só não tenho a data correta e eu ainda não tenho o site para inscrição, tá? Para quem quiser participar. Vai ter vários ufólogos brasileiros, os melhores ufólogos brasileiros estarão lá participando, apresentando seus trabalhos. Então é um evento muito legal, numa cidade fantástica, cheia de histórias e tradições, eventos ufológicos e tudo, tá? Inclusive foi onde eu tive uma experiência interessante. Um outro dia eu vou falar, inclusive indo para Peruíbe, eu vou fazer questão de gravar nos locais onde aconteceram esses eventos, só para que vocês tenham uma noção do que foi o que eu passei naquela noite, tá? Não vou dar nenhum spoiler por enquanto, mas vai ficar um mistério aí. Depois do evento vou fazer um videozinho especial mostrando essa experiência interessante que eu tive lá em Peruíbe, certo? E além disso, em agosto, em 27 de agosto, eu irei apresentar um curso pela Academia Brasileira de Ufologia, tá? Um curso online, então qualquer pessoa aí do planeta que entenda o português, né? Obviamente, pode fazer inscrição e assistir o curso. Vai ser durante o sábado inteiro, né? Serão 4 módulos que a gente vai estudar e vamos abordar. O tema, né, é Noite Oficial dos OVNIs para esse curso. E vamos abordar aspectos muito interessantes da Noite Oficial, aspectos que transcendem o livro, inclusive, porque o livro foi escrito e lançado em 19 de maio, 35 anos depois, né? 19 de maio de 2021. E esse livro, ele causou, né, ele criou uma repercussão na ufologia e na imprensa, que divulgou, né, a Noite Oficial, os 35 anos da Noite Oficial. E aí isso permitiu que eu encontrasse novas testemunhas, entrevistasse civis, militares e tudo, sobre os eventos, conversando sobre os eventos da Noite Oficial. Então eu consegui centenas de relatos interessantes, né, e acrescentando detalhes novos e inéditos sobre esse caso. Inclusive tem uma investigação ainda que eu estou conduzindo, que eu espero apresentar pela primeira vez aí nesse curso sobre a Noite Oficial pela Academia Brasileira de Ufologia. Você pode se inscrever no site da academia, vou deixar o link também na descrição, tá? E é um curso muito interessante, não perca, porque vale a pena, pois o caso da Noite Oficial é o caso mais testemunhado da história da ufologia mundial. Você não vai achar nenhum outro caso que tenha mais testemunhas do que esse caso da Noite Oficial, e também não vai encontrar nenhum caso que seja tão abrangente quanto esse caso da Noite Oficial, porque nós tivemos avistamentos lá na Chapada Diamantina, tivemos avistamentos lá no Uruguai, transcendendo a fronteira do Brasil, né? Então foi uma noite inteira, 12 horas de manifestações, praticamente 13 horas de manifestações, porque começou às 17 horas de um dia e foi até às 6 horas da manhã do outro dia, né, quando estava amanhecendo. Então é um caso realmente fantástico, tá? Não perca a chance de conhecer em detalhes, minuciosamente, esse caso que a gente vai apresentar pela Academia Brasileira de Ufologia, tá? Também tem mais 2 eventos que eu vou participar ainda esse ano. Um evento de ufologia em Itaúna, Minas Gerais, tá? Já recebi o convite e tudo vai ser oficializado, mas já adianto para vocês que vai acontecer um evento na cidade de Itaúna, em Minas Gerais, e eu estarei lá participando, apresentando trabalhos também, tá? E 23 a 25 de setembro, no Hotel Nikkei Palace, em São Paulo, tá? Também vai ter nosso tradicional Congresso Brasileiro de Ufologia, promovido pela revista UFO, tá? Então teremos convidados nacionais, internacionais, estarei lá também apresentando trabalho. Então vocês que estiverem em São Paulo e quiserem participar de um evento muito legal, essa é a chance, tá? E
próximas semanas eu trago mais detalhes sobre esses eventos também. Assim que tiver datas certas, corretas do evento de Peruíbe e de Itaúna, eu trago aí para vocês. Certo? Vamos lá então. Falando sobre a Academia Brasileira de Ufologia ainda. Agora, dia 27 de junho, final deste mês, teremos o curso Desaparecimento Misteriosos de Pessoas, ministrados pelo professor Cláudio Roberto Iatauro, tá? Um curso online pela Academia Brasileira. Vai mostrar vários casos de desaparecimento de pessoas. O Cláudio, que acompanha há anos o caso do escoteiro Marco Aurélio, que desapareceu durante uma atividade de grupo, né? Então, vai abordar esse caso e tantos outros, né, fatos misteriosos assim que intrigam bastante pela forma como ocorreram e não tem indícios, né, pistas sobre o desaparecimento dessas pessoas. Então, se você tem interesse em fazer esse curso, vai lá no site da Academia Brasileira de Ufologia, o link vai estar na descrição, tá? Faça sua inscrição e participe desse curso também, que vai ser muito legal, tá? E agora então, falando das notícias da semana, notícias que publicamos lá no portal Fenômeno. Então no dia 30, a notícia que nós publicamos é: inglês afirma que foi abduzido em Doncaster, na Inglaterra. Então um homem chamado Paul Nagy, morador lá da região de Doncaster, na Inglaterra, acredita que foi submetido a experimentos, né, que deixaram marcas no seu corpo. Então, ele teve um avistamento. Ele acordou durante a noite e foi até o jardim e observou um objeto em forma de disco com 4,5 metros, que flutuava no jardim, acima do jardim, né, da sua residência. E aí então ele viu aquilo, depois ele voltou a dormir. No dia seguinte ele acordou, procurou vestígios no local e não viu nada. Mais 4 dias depois ele acordou e viu que havia 3 pessoas estranhas no quarto dele. E aí ele perdeu a consciência. No dia seguinte ele acordou e tinha uma queimadura no seu no seu ventre, né? Na região acima do estômago. Esse caso teria ocorrido a 24 de abril de 2022, tá? Há poucas semanas atrás. Como sempre eu faço quando eu vejo uma informação dessa natureza, eu procuro encontrar mais informações em outras fontes de informação, procurando fotos da pessoa, fotos da marca, fotos do local onde aconteceu, né? Possíveis testemunhos, tudo que eu pudesse acrescentar às informações do caso. Entretanto, nesse caso eu não encontrei nada. Eu encontrei pessoas que têm esse nome, Paul Nagy, mas não tem fotos do local, não tem fotos da pessoa, né? Assim, um artigo falando essa foi a pessoa dessa história e tal, não tem. E também não tem marcas de queimadura no corpo, né, associadas a esse caso, não tem fotos. Então, embora eu tenha publicado lá no Portal Fenômeno, esse caso pode ser uma fake news criada pelo jornal, talvez para conseguir algum tipo de promoção, alguma coisa assim, tá? Se encontrarmos informações no futuro e isso se confirmar de alguma forma, então aí a gente pode apresentar esse caso com algum tipo de evidenciação. Enquanto isso não ocorre, podemos considerar essa notícia como sendo questionável, tá? No mesmo dia, saiu outra notícia interessante, com o título Astrônomo Inglês fala sobre contatos com alienígenas. Esse artigo ele fala de um astrônomo, o Lord Rees, que é um astrônomo real, um astrônomo da Inglaterra, que foi ex-presidente da Royal Society, tá? Uma sociedade de ciências lá da Inglaterra. Ele concedeu uma entrevista para o periódico The Telegraph e nessa entrevista ele declarou que ele recebe cartas de pessoas relatando experiências de avistamento e contato. Gente, se eu recebesse cartas de pessoas relatando experiências de avistamento e contato, o mínimo que eu iria fazer é olhar aquilo com seriedade e respeito. E se o caso se demonstrasse interessante,
interessante no sentido de informações que são apresentadas, possíveis evidenciações, o tipo de contato descrito, né? Obviamente eu iria atrás, iria fazer uma investigação. Se eu não pudesse investigar, eu iria passar para alguém que mora na região fazer a investigação, tá? Como eu já fiz em inúmeros casos aí. Só que o que esse cara faz, esse cientista? Olha o que ele respondeu. Eu respondo com cinismo a essas cartas dizendo: é realmente provável que se os alienígenas tivessem feito um grande esforço para chegar aqui, eles teriam encontrado um ou dois excêntricos conhecidos e ido embora novamente? Parece improvável. Então eu digo a essas pessoas para escreverem umas para as outras e não para mim. Se detectarmos algo, provavelmente não será de carne e osso. É muito mais provável que seja uma entidade eletrônica. É improvável que seja sincronizado conosco e pode estar 1 milhão de anos à nossa frente. Essa foi a declaração desse cientista. E o que eu posso falar sobre uma declaração dessa? Eu só posso lamentar que um cientista, obviamente uma pessoa que deveria ter conhecimento e deveria estar bem informado em termos de ufologia, se comporta como um verdadeiro pateta. Porque, vamos analisar o comentário dele. Eu respondo com cinismo a essas cartas. Se você responde com cinismo, já mostra um certo desdém, né? Um certo preconceito pessoal dele em relação a um tema que ele não estudou, um tema que, olhando já a declaração dele, se percebe que ele não estuda, não se informa, não vai atrás. Então já parte de um preconceito. Todo preconceito é patético, tá? Olha, ele falando assim: é realmente provável que se os alienígenas tivessem feito um grande esforço para chegar aqui. Ele está supondo que os alienígenas façam um grande esforço para chegar ao nosso planeta. Mas veja, vamos pegar dentro de um contexto histórico aqui no planeta. Em 1500, um marinheiro lá de Portugal quer vir para o Brasil, né? Eles não têm tantos barcos, o barco é de madeira, vai levar 2 semanas para vir, vai ter que usar corrente marinha, vai ter que usar ventos, uma viagem arriscada para aqueles padrões, não tem tanto conhecimento, tem superstição, as próprias condições a bordo não são favoráveis, o barco é pequeno, não tem como conservar alimento. Esse sim, eles tinham dificuldades, eles tinham um grande esforço para vir de Portugal ao Brasil, né? Naquele contexto. Agora pegue um transatlântico, fazendo a mesma rota entre Portugal e o Brasil. É um grande esforço? Onde está o esforço? Né? A tecnologia cresceu a tal ponto que transformou aquilo numa viagem corriqueira, numa viagem rápida, numa viagem tranquila, com baixo risco, né? Então, para um povo de alta tecnologia, talvez não seja tão necessário, tanto esforço vir de uma estrela para cá. Então, ele está partindo de um pressuposto, de um preconceito também, tá? Eles teriam encontrado 1 ou 2 excêntricos. Aqui ele rotulou todas as pessoas que têm contatos ufológicos como pessoas excêntricas. Meu Deus, e os pilotos, os astronautas, os cientistas, inclusive astrônomos que já viram OVNIs e confirmam isso abertamente, são excêntricos também? Só é uma pessoa sã aquela que não tem avistamentos? Né? Então é uma afirmação patética desse cientista. E aí ele diz: parece improvável. Então eu digo a essas pessoas para escreverem uma para as outras, ou seja, ele está se omitindo de conhecer os fatos. Se detectarmos algo, provavelmente não será carne e osso, então ele está pressupondo, ele está delimitando, determinando como uma civilização deve ser a partir do ponto de vista, né? Então, novamente, uma informação patética, tá? Um senhor de idade que deveria ter conhecimento, sabedoria, né, se prestando a um papel ridículo desses. Infelizmente acontece. Muito bem, vamos para a próxima notícia então, né? Essa aqui é bem mais interessante. No dia 3 de junho agora, agentes de fronteira dos Estados Unidos avistaram OVNIs. A notícia, né?
A notícia saiu dia 3, mas os avistamentos já têm um longo tempo. Então, Robert Thompson, ex-oficial de segurança interna dos Estados Unidos, ele relatou que os seus agentes, ou seja, as pessoas que ele comanda dentro do departamento de segurança dele, tiveram vários avistamentos ao longo dos anos e alguns deles foram filmados. Tá? Esse departamento de fronteira, vocês já devem ter visto aquelas reportagens que os coiotes levam pessoas atravessando a fronteira do México para os Estados Unidos e tudo. Os agentes de fronteira são aqueles agentes que fazem toda aquela segurança para evitar a imigração ilegal, transporte de drogas e tudo mais. Tá? Então são essas pessoas que tiveram esses avistamentos. E por que eles têm esses avistamentos? Porque eles estão 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao longo de todos os dias do ano, monitorando toda aquela área, tanto o solo quanto o mar, ali onde tem regiões próximas ao mar, monitorando o céu, tem equipamentos de vigilância, tem câmeras, tem radares, tem tudo para garantir a segurança. Então, se aparece algo não identificado, vai ficar registrado ali, né? Em alguns casos. E de fato foi registrado. Existe um helicóptero, ele narra isso, inclusive, que um helicóptero foi acompanhado por 45 minutos de voo. O helicóptero voando por 45 minutos, aquele objeto acompanhando o helicóptero. Inclusive, ele deu voltas ao redor do helicóptero e depois subiu rapidamente para 12 mil pés de altura. E aí tem as declarações dele, que são muito interessantes, tá? O Thompson falando assim: não é apenas o Departamento de Defesa que encontra essas coisas. Temos caras por aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, com os olhos no céu, procurando por contrabando. Mas eles veem outras coisas. Conversei com dezenas e dezenas de agentes que tinham histórias semelhantes de ver coisas bizarras, de ter encontros com UAPs, que é o termo que eles estão usando para se referir a OVNIs, né? E ele continua: cheguei ao que eles chamam de nossa equipe de resposta móvel, que é uma das 3 camadas que compõem o destacamento de operações especiais da patrulha de fronteira. Um time de elite que eles têm lá. E ele falando: voar era meu forte. Minha responsabilidade era principalmente helicópteros e algumas das outras plataformas aéreas com as quais trabalhamos. Por exemplo, veículos aéreos não tripulados que fazem monitoramento e tal. Eles usam isso também. E outras agências parceiras com as quais trabalhamos. E aí ele conclui: há outras pessoas que também se preocupam com esses objetos. Você sabe, como se fosse um adversário estrangeiro. Se algum desses objetos representam ou não uma ameaça aos interesses americanos, não é claramente entendido. E ao estabelecer requisitos de relatórios, pode servir como um sistema de alerta antecipado para ameaças emergentes, quando combinados com ativos de tecnologia já implementados pelo DHS. Então, nesse caso, eles estão considerando a possibilidade de alguns ali serem tecnologia estrangeira, né? Mas não todos, né? Ele mesmo considera isso, que existem coisas que não se enquadram nas categorias conhecidas. Por exemplo, um drone, né? Ele fala assim em determinado momento: eu mesmo já vi coisas, mas infelizmente nunca consegui apertar o botão de gravar ou ter algo que seria incrível para as pessoas. Mas o vídeo do Pato de Borracha, eu achei que exibia algumas características realmente únicas que eu não conseguia explicar. Para mim não se parecia com um balão e não se parecia com um drone. Não tem nenhum tipo de assinatura térmica que você esperaria. Conseguimos sua trajetória de voo, deduzimos que a velocidade variava de cerca de 80 a 85 milhas por hora. O Thompson ele declara, né, que várias vezes ficou surpreso com a aparição desses objetos, com suas características, seus movimentos, velocidade, né? O que não é de se surpreender, né? Com quem tem contatos, né, com esses objetos. Eles sempre surpreendem de alguma forma. Outra notícia, saiu dia 3. Testemunha do avistamento do USS Ronald Reagan faz declarações. Então, em 2004, quando o Ronald Reagan estava fazendo o seu voo, a sua primeira viagem de testes, havia vários militares. Então, digamos assim,
é a viagem de testes, né, da embarcação, para ver se está tudo funcionando e tal. Então, nessa viagem, quando eles estavam lá no Oceano Atlântico, eles viram uma bola de luz pairando próximo à pista de pouso e decolagem do porta-aviões, né? E calcularam esse objeto como tendo 12 metros de diâmetro. Era como se fosse uma bola de fogo, e foi visto aproximadamente por 200 testemunhas que estavam a bordo daquela embarcação, tá? Uma embarcação dessa tem de 3.800 integrantes, né, tripulantes, que prestam os mais diversos tipos de serviço e prestam por turnos. Então, por exemplo, quem que poderia estar observando isso? O pessoal que trabalha nas pistas, né, auxiliando pouso e decolagem. Se você assistiu o Top Gun, é aqueles que fazem os sinais para os pilotos, trabalham com abastecimento, a vistoria das naves no convés de voo e tudo, fazem a manutenção e tudo mais. Esse é o pessoal que trabalha no convés. Pessoal que trabalha na ponte também, né, que é aquela torre de comando que fica na lateral do porta-aviões. Esse povo também também avistou. Os outros tripulantes, eles geralmente ficam no ambiente interno, né? Porque você tem aí a equipe que trabalha na área médica, você tem a equipe de rancho, né, que vai fazer os alimentos, tem a equipe de limpeza, tem as manutenções que ficam dentro dos hangares, o pessoal que trabalha nos mecanismos do próprio porta-aviões, né, e o pessoal que está de descanso, todos eles vão ficar ali no ambiente interno, eles geralmente não ficam no ambiente externo. E tanto é que no ambiente interno de um porta-aviões você tem salas de recreação, tem academias, tem lojas, tem salas de TV, coisa de diversão e tudo. Então é ali que eles passam o tempo quando não estão de serviço, né, no porta-aviões. Então, estando dentro do porta-aviões, obviamente eles não vão ver. Então, das 3.800 pessoas a bordo, aproximadamente 200 pessoas observaram. E consta que esse objeto foi filmado por militares a partir da torre de controle. Isso não foi divulgado ainda, né? Essa filmagem, esperamos que um dia venha a público, mas é um dado bastante interessante, porque o objeto não estava longe, ele estava perto. Então presume-se que a filmagem é de ótima qualidade, né? Este caso teria durado aproximadamente 4 horas de observações e teria ocorrido no começo do ano de 2004. E a testemunha aqui narrou, né, acrescentou maiores detalhes a esse incidente, chama-se Patrick Gockey, que é esse rapaz aí que a gente está vendo nessa imagem. E agora, dia 4 de junho, uma nova reportagem, uma nova notícia sobre OVNIs filmados em Daytona, na Flórida. Foi filmado vários objetos luminosos, esse vídeo que você está vendo aí, em uma filmagem realizada em 28 de maio, tá? Foi feita por um casal que pediu anonimato, tá? Mas uma filmagem bastante interessante. Você encontra essa filmagem com o áudio original na playlist Vídeos de OVNIs aqui no nosso canal, tá? Ele está lá à sua disposição. Outra notícia que saiu agora dia 4 diz assim: ex-capitão denuncia mentiras do Pentágono. Então o ex-militar Robert Salas, que era um militar responsável num dos silos de lançamento de mísseis balísticos intercontinentais do governo americano, ele relata que em 1967 um OVNI pairou sobre a base e todos os foguetes, os códigos de lançamento dos foguetes foram alterados, tá? E os foguetes foram desabilitados, isso em 1967. Depois que ele saiu das Forças Armadas, ele tem se dedicado a essa questão, né, criticando o governo americano, lutando contra o acobertamento ufológico, né, que o governo americano promove. E aí, então, ele fez essa crítica recente aos integrantes do Pentágono que negaram ter informações sobre esse incidente, né, do qual o Robert Salas denuncia. E o Salas fala que enviou documentos, enviou relatórios lá para o Pentágono, e agora o Pentágono diz que não tem informações sobre isso, tá?
Tá? Então vamos aguardar aí para ver as próximas notícias, né, sobre essa questão do Pentágono, tá? Que ainda está bastante quente lá nos Estados Unidos. Ok, vamos então para esta semana na história. Vamos conhecer os fatos que a gente relembra nesta semana, certo? Então, o primeiro caso que a gente pode relembrar esta semana é o caso ocorrido a 9 de junho de 1971, chamado caso Rosedale, ocorrido em Alberta, no Canadá. Tá? É um caso de pouso de OVNI, um objeto tripulado, que deixou vestígios físicos no local onde ele pousou. Tá? A testemunha do caso chama-se Esther Clepson, e ela viu três seres humanoides, sendo dois deles dentro do objeto e um terceiro fora do objeto recolhendo amostras de solo ou alguma coisa assim. O local onde o objeto desceu ficou queimado e esterilizado por um bom tempo. Tá? É um caso bastante interessante. Vou deixar a descrição, as informações na descrição do vídeo. Se você quiser conhecer mais sobre o caso, você pode acessar lá direto no portal Fenômeno. Outro caso bastante interessante ocorreu em 8 de junho de 1991, nas proximidades do Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai. Então, na ocasião, em 8 de junho, o voo 702 da Linhas Aéreas Paraguaias, que era operado por um Boeing 707, estava no processo de decolagem voando para Miami, tá? Saindo de Assunção para Miami. E ele deparou-se logo nos primeiros segundos de voo com um objeto ovalado avermelhado em rota contrária à sua aeronave, né? Então o avião estava indo e o objeto vindo. E isso causou muito nervosismo nos pilotos, porque o objeto estava vindo na direção deles, mas depois o objeto fez um movimento e se afastou. A torre de controle do aeroporto local detectou o objeto. Esse objeto foi visto pelos controladores de voo do aeroporto, inclusive, né? E foi também confirmado visualmente pelo piloto de uma aeronave Cessna que estava se aproximando para pousar ali no aeroporto. Tá? Se você quiser conhecer mais detalhes sobre esse caso, ver algumas imagens sobre o caso também, o link está na descrição. Acesse e divirta-se com esse caso que é fantástico da ufologia paraguaia. Muito bem, vamos para o nosso quadro Arte Ufológica. Na arte ufológica de hoje, eu apresento essa figura que é encontrada na região de Tassili, na Argélia. Tá? Essa pintura rupestre, lá na Argélia, ela data de aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 8.000 anos atrás. Repare que essa figura ela tem um crânio muito grande em relação ao corpo e ela segura algo na mão, um objeto alongado, né, que ela possui. Isso remete a vários relatos de avistamento de seres pequenos, baixos, com cabeça grande e segurando uma espécie de tubo que paralisa as testemunhas. Tá? É um detalhe bastante interessante porque, se comparar com outras figuras descritas, figuras humanas na mesma região, as figuras humanas têm uma cabeça de tamanho normal, mas essa tem uma cabeça maior. O que seria essa figura? Né? O que seria essa representação? Né? Fica aí o questionamento. Essa região de Tassili, chama-se Tassili Nájer, localiza-se num altiplano montanhoso na província de Wilayas, no sudeste da Argélia, perto da fronteira com a Líbia, o Níger e Mali. Tá? Uma região bem legalzinha do ponto de vista arqueológico. Agora, nosso quadro Memória Audiovisual. No quadro Memória Audiovisual de hoje, eu trago para vocês esta interessante filmagem feita em abril de 1988 sobre Haifa, em Israel. Tá? O autor dessa filmagem chama-se Ravi Malka. Ele filmou essa forma luminosa alongada sobre a região de Haifa,
uma região onde não tinha povoados, não tinha iluminação, simplesmente surgiu essa luz ali e foi filmada, né? Foi depois analisada por vários ufólogos e foi dada como autêntica. Uma filmagem bastante interessante de abril de 1988. Vamos agora para o nosso quadro Mitos e Verdades. Gente, em Mitos e Verdades de hoje, eu apresento um vídeo que foi publicado não faz muito tempo naquele canal patético chamado Inteligentista. Aquele canal que eu já falei para vocês várias vezes, que levanta várias e várias mentiras. Ele afirma coisas mentirosas mesmo, tentando negar a ida do homem à lua. Então distorce fatos, omite detalhes, apresenta um contexto como sendo outro, só para forçar uma teoria que ele alimenta, mas que gera muita visualização para ele e assim ele ganha dinheiro com isso. Tá? No vídeo em questão, esse que eu vou mostrar para vocês, tem a introdução que ele faz sobre o que ele está alegando. Tá? A alegação dele é basicamente o seguinte: que os astronautas não fazem juramento com a mão na Bíblia. Lá nos Estados Unidos tem essa prática em tribunais, posses de políticos e tudo, em que a pessoa faz o juramento com a mão na Bíblia para confirmar que ela está sendo sincera, né? Então, segundo esse físico, né, se apresenta como físico, os astronautas do programa Apollo se negam a fazer o juramento com a mão na Bíblia de que estiveram na superfície da Lua. Tá? E aí ele apresenta uma série de filmagens que uma pessoa lá dos Estados Unidos, que esse físico diz que é um repórter, fez, né? Ele chegou a vários astronautas e pediu para jurar com a mão na Bíblia que esteve na Lua. E todos os astronautas se negaram, foram rudes, se afastaram, fugiram, e teve até o Buzz Aldrin que deu um soco, né, muito bem dado nessa pessoa. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo. É um vídeo um pouquinho longo, tá? Peço desculpas por isso. Eu quero que vocês vejam a introdução do vídeo e vejam a cara de pau do dono do canal, que debocha, que coloca a forma como ele fala, né? Tem uma certa oratória ali, ele induz o pensamento das pessoas e tudo. E por isso que ele consegue um grande número de visualizações e está fazendo um desserviço enorme à ciência e à história, tá? Emburrecendo um monte de pessoas que caem na historinha dele. Mas enfim, então vai ter a introdução dele. Vou cortar um pouquinho a introdução dos pontos menos relevantes, mas quem quiser pode ir no canal do Cidadão, vai estar o vídeo inteiro lá, não tem problema, tá? E além da introdução, eu vou mostrar algumas cenas que ele mostra dos astronautas discutindo com a pessoa, fugindo, sendo rudes ou sentando a mão na cara dessa pessoa. E quando eu voltar, eu vou explicar o que acontece. Aí sim, apresentando os fatos reais que o dono daquele canal não tem coragem de mostrar, porque ele precisa, né, criar uma polêmica ali para ele ganhar com likes, views e visualizações aí no canalzinho dele. Certo? Confira o vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um documentário feito lá nos Estados Unidos por um jornalista. Ele foi atrás dos astronautas das missões Apollo e fez um pedido muito simples para eles, que eles colocassem a mão sobre a Bíblia e jurassem que caminharam na Lua. Algo bem trivial, um ato super comum nos Estados Unidos. O presidente faz isso na posse e nos tribunais. Bom, a pessoa, para testemunhar perante um juiz, ela tem que jurar sobre a Bíblia, que está falando a verdade. Então, nada demais, certo? O que vocês vão ver é que esses astronautas, eles ficam extremamente nervosos. Eles saem correndo, teve um que deu um soco na cara. São reações muito estranhas. Bom, eu vou pontuar aqui o seguinte: se eu fosse um astronauta que pisou na Lua e alguém lá nos Estados Unidos me abordasse, você pode colocar a mão sobre a Bíblia e jurar que foi a Lua, eu faria tranquilamente. E caso eu não fizesse, não sei porquê, eu não demonstraria estar nervoso, eu não sairia correndo
como um covarde, como fez o John Young, por exemplo. Vocês vão ver no vídeo. Ele sai correndo e o cara ainda ameaça de socar a cara do jornalista por pedir um ato assim tão comum nos Estados Unidos, super trivial para uma nação protestante, certo? Você vai ver, por exemplo, o Armstrong, num dado momento, ele fica assim pensativo, como se estivesse preocupado. A reação desses caras não é natural. Não é uma reação de uma pessoa que está falando a verdade, que está com a verdade, mas é uma reação de pessoas com medo, de pessoas que, assim, será que ele descobriu o meu segredo? Vou sair daqui correndo, não quero conversa. Essa é a reação típica de covardes, tá? E vocês vão perceber isso claramente no vídeo. Vocês vão ver o Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, dando um soco na cara do jornalista. Vocês vão ver o Armstrong não aceitando uma quantia de $5.000 para caridade, como o próprio jornalista fala, só para fazer esse ato. O que é que eu penso que aconteceu? O Armstrong teve ali algum temor sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. O cara já tá velhinho. Bom, não vou fazer isso aqui porque vai que eu vou pro inferno por conta disso, certo? Então ele não quis fazer. Ele não quis fazer, mas você vai ver algumas indiretas que ele dá. Ele fala tipo assim, você não merece saber a verdade. É tudo muito estranho, pessoal. Vocês vão ver o Edgar Mitchell, o atornauta que falava sobre alienígenas, ETs, fazendo o juramento. Mas ele diz ali, eu não creio que a Bíblia é um evangelho, enfim. Ou seja, ele não crê que a Bíblia é verdadeira. E para ele, aquele ato é como se fosse com um livro qualquer. Ele não tem nenhum temor. E mais curiosamente, o filho dele, no final do vídeo, ameaça o jornalista de morte, dizendo assim, vamos chamar a CIA para matá-lo? É bizarro. É bizarro. O negócio é sinistro, tá? Esses atornautas, se eles fossem pressionados, eles iriam falar a verdade. Mas o que você vê nas entrevistas que fazem com eles é só aquela conversa mole, sabe? Aquela propaganda. Ninguém pressiona absolutamente nada. O único que fez isso foi esse jornalista, o Bart Sibrel, e você começa a ver os caras praticamente desesperados. Desesperados, correndo, dando soco, suando frio, vamos assim dizer, certo? Would you swear to on the Bible that you walked on the moon? I'm not going to do it because I'll do it over here. I won't do it on your camera. Well, why not? Because it just isn't an appropriate thing to do. Well, but you're an asshole to do that. You're the same guys, just different guys that did the other person I told you about. Well, would you put your hand on, if you walked on the moon, here's the opportunity to set the record straight, to put your left hand on the Bible, left hand, raise your right hand, and you realize this can be used as a video deposition in the future, and if you lie, you'll be guilty of perjury. I understand that. Okay, say your name. My name is Alan Bean. I swear to God and affirm. I swear to God and affirm. Under penalty of perjury. Under penalty of perjury. Treason. Treason, no, not treason. Treason has nothing to do with it. Let me rephrase this and say, I've got my hand on the Bible. I went to the moon, I walked on the moon. All the other people that you think are people that NASA says went to the moon and walked on the moon, but you won't go to the moon and walk on the moon. You won't say under penalty of treason. What's treasonous? That's doing something fraudulent to the taxpayers. That's crap. Well, what that about isn't treason. Under penalty of eternal damnation? Under penalty of eternal damnation. And under penalty of treason. Treason is when you sell out your country. Well, if you used $135 billion to not go to the moon. That's still not treason. Treason is if you tell secrets to another thing. I've said enough. Now you can use that and say, well, you didn't say something else. No. I know how people are. It's okay. Well, take your stuff and get the fuck out. I've asked 6 other astronauts if they would swear on the Bible, and they refused to do it. Neil Armstrong refused to do it. Michael Collins I know that. I know they do. Now, do you believe in God? Do I? Yeah. Do I? Yeah. Pretty much. I wouldn't swear on the Bible if I didn't believe it, but it doesn't make any difference. You'll change it like you want. Take your stuff and go, guys. I'm Bart with ABC Digital. How you doing? I was given a classified tape from the Apollo program that's 31 years old. It's an unedited reel, including outtakes from the mission. It's got about 20 takes of a single shot of the mission.
What mission? Apollo 11. Yes. And the photography is being forged in the mission. They're faking a shot of being halfway to the moon. And they refer to you on the tape as a shot that was done during Apollo 10, where you put a transparency over the window and moved the camera of the Earth and moved the camera back away from the window, turned off the lights in the spacecraft, and appeared to be halfway to the moon when in fact they were in Earth orbit. Huh, really? Yeah, and they said it was the same way that you did it on Apollo 10. So we wanted to give you the opportunity to put your left hand on the Bible, to raise your right hand, to swear to God. Stick it in your ear. Well, you were giving you an opportunity to swear to God under oath that you walked on the moon. I don't do that kind of thing. Well, if you really walked on the moon, what's the problem of swearing to God that you did? Do you believe in God? You want me to knock you in the head? Well, I want you to swear to Get God away on the from me. Bible that you Get walked away on the from moon. me, okay? If you walked on the moon, we're given the opportunity to swear to God that you walked on the moon. I'm going to give you the opportunity to get the hell knocked out of you if you don't leave me alone. Bart Sibrel, ABC Digital. How are you? Good. I'm the gentleman who found the classified tape from your mission of you faking the window shot, putting the transparency over the window when you were supposedly halfway to the moon when in fact you were in Earth orbit. I have no idea what you're talking about. I think you must be some kind of wacko. Okay, well, we have the opportunity to set the record straight. We're asking you I'm to, not on the record right now. we'd ask you to, Would you please go away? well, asking you to swear in the Bible that you orbited the moon. Would you please go away? Well, if you really orbited the moon, why won't you swear in the Bible that you did so? Can you tell me why you would have a problem doing that? Would you please go away? You don't remember the shot where you put the transparency over the window? We have it being done up to about 10 hours before they supposedly walked on the moon. I just don't understand why if you orbited the moon you wouldn't have a problem about swearing to the Bible on it. Can you tell me why? Are you afraid for the truth to come out? I think you're some kind of wacko. I really do. Well, I think it's wacky to not swear to God on something that's supposed to be obvious. Howdy, Buzz. Who's that? How's it going? Remember me? What's your name? Bart Sibrel. Would you give your name to my Oh, I love assistant? cars. Yeah, I got one for you, one for your lawyer to sue me. That's right. Well, I hope you do. want to sue you. I'd love to go to court and show Yeah. the window shot. I know you'd like to get a lot of attention, wouldn't you? Well, you're the one getting money for something you didn't do. You're getting a lecture for walking on the moon when you didn't. Well, that's go called being figure a out thief. your life. Why don't you just focus That's called on being your a own thief. life? Do you think you can get to heaven without repenting? Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? Please? Yeah. Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? Come here. I'm not trying to get You tell him to get out of here. This is a hotel. We'll call Right, we- the police. we paid. Come on in here, we'll call the police. Solicit on You like this Why that? don't you swear on the Bible that you walked on the moon? It doesn't, sir. I don't have nothing to do with this. But Okay. you cannot solicit on this property. We just paid Right now- to rent out the penthouse to shoot up there. You So can't solicit like this on this property. keep shooting. All right. Well, then I'd go through my measures. Yeah. You got to keep shooting, man. Okay. Well, you can put it on your shoulder. Don't be shy. Just come with me, Buzz. You really like attention, don't you? You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black, if I ever thought of it. Saying I Will you misrepresented get myself. away from me? You're a coward and a liar and a thief. Mr. Armstrong, Bart Sibrel, ABC Digital.
wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Gentlemen. Mr. Seibel, Yes. If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Mr. Seibel, knowing you, that's probably a fake Bible. Really? Well, no, it's the real Bible. You have the opportunity to have $5,000. The meeting is not open. Well, you have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. Please I have give a it to tape. charity. It'd be fine. Why don't you I won't. swear to? Why not? Why won't you do it? So why don't you put your hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Mr. Seibel has made a fool of himself in front of the world. Mr. Seibel, you do not deserve answers. Would you swear on the Bible that you walked on the moon? You bet your sweet ass. Okay. Put your left hand on the Bible. Put your left hand on the Bible. Raise your right hand and say, I, Edgar Mitchell, I, Edgar Mitchell, affirm, under penalty of eternal damnation. I don't believe in that, but If you penalty of eternal damnation, that I walked on the moon on Apollo 14. that I walked on the moon on Apollo 14. Well, you know, you're the first astronaut to do that. We asked 6 other astronauts to swear on the Bible, and they refused to do it. Well, I don't particularly like to take oaths like that either, because I don't accept the Bible as a gospel of anything except a historical record. But we did go to the moon. You bet your sweet ass we went to the moon. Okay, turn off the camera. Your interview is done. I've given you all the time I'm going to give you. Okie dokie. Good to meet you. I don't say it's a pleasure. Understand. Please get your ass out of my house. Okay. And you came here under false pretenses, and I think you're an asshole. Well, And if you continue this, and if you press this, I will personally take you to court. I hope that you do. I invite you to. I'm going to give you my card so you can arrange that. And I'm encouraging you to arrange. You're frankly not worth it. No, we have you on the record saying you'll take me to court. I hope you do. Because we have proof that would prove it in a court of law that Apollo 11 didn't go to the moon. And I think it's something that you should see. I don't say that lightly, believe me. I don't say it lightly. You have joking, sir. People can have fun. And maybe do that if they feel like they want to have a little fun on a trip to the moon. As an independent producer, Okay, we're heading out. doing that is against moral ethics. Lying about going to the moon is a satanic lie of gigantic proportions. I don't hit people, but you're going to be on the deck unless you get... Well, I'm heading out. I appreciate it. And get the hell out of my house. You'll get a gun to shoot them at them before they get out of the office? We have a video camera running if you want to do it. Right. That would be great footage for us. See you later. In court, I hope. Want to call the CIA? Have them whacked. Muito bem, então vocês viram aí os vídeos, o vídeo, né? Eu peguei as partes mais importantes. Qual é a verdade por trás desse vídeo? O dono do canal ali, ele omite vários detalhes, né? E apresenta isso como se fosse um repórter querendo confirmar alguma coisa e os astronautas fugindo porque são mentirosos. Essa é a versão do dono lá do canal, aquele físico de Araque ali. Mas na verdade, essa pessoa que está entrevistando os astronautas não é jornalista. Ele é pastor evangélico, fanatizado, terraplanista, que assediou por semanas e semanas os astronautas. Então, foi semanas e semanas insistindo com cada astronauta para conseguir entrevista, para conseguir uma declaração, e não foi um assédio fácil. Sabe? Foi um assédio insistente, de chegar e bater na porta da pessoa, de ser inconveniente mesmo. Sabe aquele pessoal de telemarketing que te liga ali a cada 30 minutos para te encher uma coisa e te deixa muito brabo? É pior que isso. O cara indo atrás, cercando o astronauta está lá numa entrevista, o cara chega, atrapalha a entrevista, ou o astronauta está jantando com a família no restaurante e chega lá esse cara e fica assediando o cara ali, sabe? Momentos constrangedores, deixou os astronautas constrangidos mesmo, tá? Então, isso já deixou os astronautas extremamente incomodados, mas não foi só isso não. Repare o seguinte,
cada astronauta que entrou no programa Apollo participou de um programa de treinamento que durou anos. Buzz Aldrin, Neil Armstrong, por exemplo, eles pisaram na Lua em 1969. Mas o treinamento deles já vinha desde 1963, 1964, treinando para a missão. Tá? Então veja, o Neil Armstrong, por exemplo, ele quase morreu durante os treinamentos. O Buzz Aldrin, ele teve problemas com a família. Todos os astronautas tiveram problemas com a família, na verdade. Porque todos eles tinham filhos jovens, filhos adolescentes, filhos crianças, e perderam a melhor fase da vida dessas crianças, desses jovens. Porque eles não podiam estar em casa, eles tinham 2, 3 folgas por ano. O resto do tempo era treinamento intensivo. Né? Aniversário de família, aniversário familiar do filho e da esposa, eles não podiam estar presentes. Isso gerou muita briga, muita discussão, gerou revolta nos familiares. O Buzz Aldrin teve casamento destruído por isso. Né? E aí eles tiveram todo esse problema familiar, um treinamento intensivo, arriscaram a vida deles, foram para a Lua, tiveram uma transformação espiritual muito grande de pisar na Lua, de fazer algo desse nível, né? E aí volta para a Terra, absorve tudo aquilo, ganha uma fama que eles não desejavam, né? Depois que voltaram, achando que iam poder aproveitar a família, não, eles tiveram que passar por muito exame físico, exame fisiológico, para ver se houve alguma alteração de organismo deles, né? Passaram lá uma quarentena, 40 dias dentro de um container, passando por esses experimentos médicos. Depois disso, achando que ia para a família, não. Ainda eles tiveram que percorrer o mundo dando palestras sobre o que eles viveram, dando entrevistas e tudo. Então deixou eles num estado de nervos muito grande. E esses detalhes, o Douglas Aleodin, ali do Inteligentista, ele omite. Ele não conta esse lado da história. O lado do treinamento do astronauta, o lado do problema que eles tiveram, as mudanças espirituais que eles tiveram, o lado do assédio que esse pastor evangélico fez, que nem era repórter, era pastor. Isso ele não conta, né? Então aí a gente é obrigado a esclarecer, trazer a verdade dos fatos, esclarecer o que realmente acontece e desfazer essas mentiras que canalzinho furreca como esse aí do Inteligentista espalha, né? Infelizmente a gente tem que fazer isso. São ossos do ofício, tá? Desculpe se fui um pouco rude na desmistificação de hoje. Certo? Então agora vamos para o nosso quadro Calendário Astronômico. No calendário astronômico, nós não temos uma data específica nessa semana, né? Ao longo de toda a semana. Se você quiser acordar cedinho, aproveitar esse friozinho de inverno, fazer um exercício, né, de madrugada, você pode sair da sua casa, olhar para leste onde o Sol nasce, você vai ver os planetas alinhados. Você vai ver Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio alinhados, apontando em direção ao Sol. Tá? Então esse é um espetáculo bastante bonito. Então aproveite esses espetáculos celestes, né? São muito legais. E agora então, nossa dica de leitura. A dica de leitura de hoje é deste livro chamado Situação Alerta, do Leonard Stringfield. Tá? É um livro muito bom, abordando ufologia científica, um livro com fotografias, tá? Que apresenta pesquisa científica bastante interessante, bastante aprofundada sobre os fatos, tá? Descreve aí alguns eventos envolvendo o governo americano, acobertamento e tudo mais. E é uma obra bastante importante, né, para qualquer pesquisador. Se você quer montar uma biblioteca sobre ufologia, este é um livro que não deve faltar na sua coleção, tá? É um livro que você não encontra mais nas livrarias, você vai encontrar em sebos, tá? Sebos físicos, sebos virtuais, é onde você vai encontrar, tá?
Se você quiser, eu tenho 2 exemplares. Esses 2 exemplares são exemplares que eu tenho de sobra. Tá? Eu tenho mais um, que é o da minha biblioteca, e mais esses 2 que eu tenho para venda. Eu falei para vocês no último programa que aquela pilha de livros que eu tenho ali são livros duplicados, tá? Que eu estou colocando à venda. E então, se você tiver interesse, é só entrar em contato com a gente, tá? Você tem, ao final do nosso vídeo, você tem várias formas de contato comigo. Tem e-mails, tem telefone, Telegram, tem WhatsApp, tem Instagram, enfim, como você preferir, né, para entrar em contato com a gente, certo? Além dos livros, eu esqueci de falar na semana passada, eu tenho revistas repetidas, revistas UFO, revistas Planetas, algumas revistas que abordam sobre ufologia, inclusive naquela prateleira de cima, aquelas 3 pilhas são revistas duplicadas ou triplicadas ali, que eu tenho também à disposição, tá? Eu ainda não tenho os números exatos de revista, quais números eu tenho duplicado, mas em breve eu devo colocar lá no Portal Fenômeno uma lista, a foto, né, de cada uma delas. Algumas estão praticamente novas, outras já estão aí com algum pouco de uma amassadinha aqui, uma amassadinha ali, tá? Mas podemos aí fazer um preço bem acessível para vocês. Certo, meus amigos? Então esse foi o Alô Terráqueos de hoje, tá? Foi um pouco duro em alguns momentos, mas foi um programa bem legal também. Como todos os outros, um programa bem gostoso de fazer, falando sobre ufologia, trazendo aí alguns temas interessantes aí ocorridos durante a semana, algumas recomendações inclusive, tá? Semana que vem estaremos de novo, tá? E com uma nova dose semanal de ufologia séria, ética e objetiva, certo? Continue nos acompanhando. Não esqueça de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações, deixe seu likezinho, comentários, críticas, sugestões. Pode colocar dicas para programas, coisas que você quer ver a gente abordando. Se tem algum caso ufológico específico que você queira ver aqui no canal, também você pode colocar aí nas descrições, tá? E a gente vai ler, vai atender com o maior carinho aí. E continue firme, com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Grande abraço para vocês e até a semana que vem.